Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas a esta terça-feira, dia 30 de fevereiro, criado por mim no estudo passado. Imediatamente após o término do estudo, eu reconheci que criei uma data. No estudo do Triunfo Pessoal eu me reparei, mas para vocês que não assistem os dois estudos, fica aqui o meu pedido de desculpas pelo equívoco. Mas de qualquer forma, seguindo a brincadeira, estamos aí no dia 1º de março ou no 30 de fevereiro no calendário vitoriano. Né? Vamos deixar assim que fica menos, menos feio. E vocês como estão? Tudo bem? Pessoal da Rádio Amigo Espírita, sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela companhia. Vocês que acompanham diretamente pelo YouTube, havendo uma oportunidade, venham aqui para a sala. Vocês que baixam os áudios no SoundCloud, que ouvem no TuneIn, onde quer que seja que estejam nos acompanhando, muito obrigado. Sempre reafirmando que os materiais utilizados aqui no estudo, os slides, ficam disponíveis para download sem qualquer custo, sem propaganda, sem um monte de link que te traz vírus. Lá no meu Facebook tem o link, é só digitar o meu nome e você encontra a minha página. Ok? Vamos lá, o Cristiano. E aqui dá o meu boa noite aos companheiros de presenciais. A Rai Lima está em Manágua, na Nicarágua. A Cristina de São Mateus, no Espírito Santo. A Socorro de Paulista, em Pernambuco. O Elson de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro. A Áurea de Paraipaba, no Ceará. O José Ricardo de Botafogo, no Rio de Janeiro. A capital, né? Creio que é o bairro. Dioclésio de São João del Rei, Minas Gerais. Noêmia de Belo Horizonte, Minas Gerais. A Lidiane de Bom Jardim de Minas, Minas Gerais. É Minas Gerais, Lidiane? Só tem um M aqui. Às vezes é igual o paulista fica em Pernambuco, então vai saber se o Jardim de Minas não fica no Mato Grosso, né? A Carolina de Embu das Artes, São Paulo. O Bruno de Boa Esperança, Minas Gerais. A Silvia de Duartina, São Paulo. A Lari de Araçatuba, São Paulo. O Cristiano de Itapetininga, interior de São Paulo, já nos acompanhava, mas agora está pela primeira vez ao vivo. Seja muito bem-vindo, Cristiano. A Isabela de Franca, São Paulo. A Amélia, também de São Mateus, no Espírito Santo. E o Darcy, de Americana. Eu cometi essa gafe também no encontro passado e disse que era a Darcy, mas é o Darcy. Ele corrigiu lá nos comentários e agora reiterou aqui, então fica o meu pedido de desculpas, então, senhor Darcy, para que comecemos com o pé direito. Ok, deixa eu ver se eu não esqueci ninguém. A Elisa também chegando aqui, pessoal sempre presente. Isso, Minas Gerais mesmo, Lidiane, ok? Este aqui é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pela Rede Amigo Espírita, e eu sou Vitor Antenori Rossi, psicólogo. Estamos no capítulo 5.1, Busca da Unidade, parte 2. Este é o encontro de número 44. Ok? Então vamos lá, sem delongas, né? Tive um feedback aqui de que o estudo da semana passada, que nós completamos um ano de estudo, fizemos o aniversário, foi um pouco difícil, né? Mas é difícil mesmo, justamente por isso que a faculdade de psicologia é uma faculdade com 5 anos de duração. Muita gente imagina que é só sentar e ouvir, mas tem um monte de técnica por detrás, tem um monte de teoria por detrás, enfim, é um aspecto muito amplo, como qualquer outra ciência. Mesmo que você passe a vida inteira estudando, você não conseguirá compreender todos os aspectos, tá? Então, o indivíduo que vai na programação e se especializa em um estilo de programação, tem algum que ele vai ter que deixar de lado. O veterinário que se especializa em animais de pequeno porte não vai conhecer os de grande porte. E isso se dá em tudo em nossa vida. Tá? Por isso é importante respeitar. No meio acadêmico tem muita piada, né? Mas vamos lá.
Continuando então direto no texto. Constituído por trilhões e trilhões de células na transitoriedade carnal, seu aparelho neurovegetativo, dividindo-se em dois ramos, o simpático, responsável pela consciência, e o parasimpático, envolvido com a inconsciência, expressa sua realidade profunda, que lentamente emerge e cresce, guindando-o à sublimação. Ok? Nós estávamos conversando sobre a parte fisiológica também, sobre o ser em si. E nós, pensando nessa parte fisiológica, nós somos constituídos por trilhões e trilhões de células na transitoriedade carnal. Seu aparelho neurovegetativo, ou seja, o nosso aparelho vegetativo, divide-se em dois ramos: o simpático, que é o responsável pela consciência, e o parasimpático, envolvido com a inconsciência. O nosso aparelho neurovegetativo expressa a nossa realidade profunda, que lentamente emerge e cresce, guindando-nos à sublimação. Ok? Então, por isso que está aqui, eu grifei o expresso, ok? Eu quero deixar isso claro, que as coisas que estão em negrito ou grifadas foram grifadas por mim, tá? Não estão no livro. O livro tem algumas notas de rodapé e etc., mas esses destaques aqui eu faço para que nós possamos aprofundar em cada tema, ok? Então, nós precisamos entender o que é esse aparelho neurovegetativo. Nós já vimos um pouco sobre simpático e parasimpático, né? Se alguém se lembra disso, pode dizer que nós estudamos. Agora eu não me lembro se foi no Triunfo Pessoal ou se foi aqui, mas de qualquer forma, cabe aprofundamento. O nosso aparelho neurovegetativo expressa a nossa realidade profunda, que lentamente emerge e cresce, guindando-nos à sublimação. Por que o nosso aparelho neurovegetativo expressa a nossa realidade profunda? Pelo seguinte, nota do expositor, fonte o Instituto de Biociências da USP. O nosso corpo é constituído de trilhões de células organizadas em diversos tecidos. Todas essas células se originam de uma única, denominada célula-ovo ou zigoto, que, por sua vez, é o resultado da união de outras duas, o espermatozoide e o óvulo. À medida que o embrião cresce, grupos de células vão se tornando diferentes em estrutura e função, devido a um processo chamado de diferenciação celular. Em última análise, esse processo é controlado pelo DNA, que é o material genético. Ok, então vamos lá. Nós começamos a partir da junção, né, da fusão entre o espermatozoide e o óvulo, e a partir disso nós vamos nos desenvolvendo, e essas características do DNA vão fazendo as células se formarem. Então o indivíduo poderia perguntar: por que a minha célula que forma o dente é diferente da célula que forma a minha pele? Então, se elas partilham do mesmo DNA, é porque dentro desse DNA, alguns aspectos, alguns filamentos não são ativados e outros são. A estrutura do DNA é a mesma para todas, mas as partes do DNA que estão ativas diferem, e nessa diferenciação as células se desenvolvem de uma forma ou de outra. Ok? Por isso que quando o cirurgião abre uma pessoa que está com um câncer, e um câncer bem grande, quando esse câncer é aberto, né, quando você entra em contato com o que está dentro desse câncer, tem ali um pedaço de dente, tem fio de cabelo, tem pedaço de pele, porque as células que compõem esse indivíduo têm o DNA para formar qualquer outra célula dele, tá? Que seria a que ainda se permite essa transformação seriam as células tronco, mas nós não vamos entrar nesse tema.
Tá? As células que já estão formadas, elas não vão se deformar. Porém, a neoplasia, que é o câncer, é um crescimento desordenado das células. Então, como elas não têm uma ordem para onde se deslocarão, elas começam a se formar desordenadamente, tanto logística quanto estruturalmente. Então, elas podem aparecer em qualquer lugar do indivíduo e dentro deste local pode ter formações que dizem respeito a outras partes do corpo. Tá? Então você vai encontrar um pedaço de dente ali dentro, porque essas células anularam aquelas partes do DNA e se desenvolveram como células que formariam o dente. Ok? O que? Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Está tudo bem aí? Tem pessoal que fala que não está conseguindo assistir. Se puder ensinar aí, eu te agradeço também, né? Naquela chavinha que tem aqui no canto direito inferior, baixar a qualidade, dar um F5 na página. Se não for possível, assiste pelo YouTube, mas deixa o chat aberto para colocar perguntas aqui, caso as tenha. As tenham. Ok? Então, se nós temos esses trilhões de células que se organizam, é porque elas respondem a um comando superior a isso. Senão nós teríamos mutações parecidas com amebas, assim, né? Sem saber exatamente onde começa e onde termina. O sistema nervoso neurovegetativo engloba todos os nervos e centros nervosos que controlam a vida vegetativa, ou seja, as vísceras e as glândulas. O termo sistema nervoso simpático foi criado por Jacob Winslow, tirado da palavra grega sympathein, que, entre parênteses, sofrer com, para descrever uma parte do sistema nervoso que fazia com que ocorresse uma disfunção ou lesão em um órgão pela doença ou alteração de outro órgão, graças às inúmeras interconexões desta porção do sistema nervoso, ligando praticamente todas as vísceras entre si. Eu vou ler essa parte e aí depois eu volto lá na Joana para ficar mais claro. O termo sistema nervoso autônomo foi proposto por John Langley, que considerava este sistema como que independente das regiões não vegetativas do sistema nervoso central. No entanto, a participação do sistema nervoso neurovegetativo no controle do organismo se faz presente em todas e quaisquer funções. Certo? Aqui novamente a imagem usada no estudo anterior, só para reforçar. Parasimpático, simpático, tá? Parasimpático contrai a pupila, simpático dilata a pupila. Vejam que existe muito mais funções ligadas a isso tudo. Isso aqui é só um gráfico didático para entender que existe uma diferença entre um e outro, tá? Por isso um seria inconsciente e o outro seria consciente. Agora vamos retornar lá atrás. Voltei demais. Constituído por trilhões e trilhões de células na transitoriedade carnal, nosso aparelho neurovegetativo divide-se em dois ramos, simpático e parasimpático. Expressa a nossa realidade profunda, que lentamente emerge e cresce, guindando-nos à sublimação. Como é que ele expressa a nossa realidade profunda? Porque ele é neurovegetativo, tá? Então, tanto essa parte da consciência como da inconsciência são respostas automáticas do nosso corpo, que independem da nossa vontade. Então, quando você está em uma situação que você não quer ficar com o rosto vermelho, é onde você fica, tá? Então, você está... Aí a pessoa fala, seu rosto está vermelho. Aí você fica com mais vergonha ainda por estar com vergonha e parece que você vai explodir. Aí já chama o médico, já chama a enfermeira. Aí você fala, esse cara tá morrendo aqui. Já começa a ficar desse jeito. Ou o indivíduo, por exemplo, que
tem coceira na hora que não pode ter coceira. Você quer ter coceira e você deitar numa cama para fazer uma fluidoterapia, ou você deitar num aparelho para fazer uma ressonância magnética. É sempre desse jeito, tá? Então, se nós não temos o controle sobre essas coisas, e essas coisas acontecem em processos inconscientes, tá? Portanto, viscerais, eu não tenho como controlar agora. Agora espera um pouquinho que o meu coração vai parar. Eu não posso fazer isso, tá? Eu não controlo o meu coração. Eu posso prender ou soltar a minha respiração, mas eu consigo respirar mesmo que eu esteja dormindo, portanto, não depende da minha vontade. Se não depende da minha vontade, então implica que as coisas que o meu corpo trouxer são as coisas que mostram quem eu sou, mesmo que eu esteja tentando esconder isso dos outros, tá? Como seria isso na prática? A Isabela pergunta se dilatamos a pupila conscientemente. Não. A pupila ela é um movimento involuntário, sim. É que um dilata e o outro contrai, né? O sistema neurovegetativo engloba os dois. Como é que eu vou entender isso na prática, né? Esse pensamento. Imaginemos uma pessoa que é referência na área de atuação dela no meio religioso, tá? Um pastor, um dirigente, um pai de santo. Um pai de santo não, porque tem uma permissividade para isso. Mas alguém que está numa religião que condena fumar. Não pode fumar de forma nenhuma. Aí esse indivíduo passa a vida inteira fumando, mas ele vira o presidente do centro. O cara pode fazer 1 milhão de coisas positivas. Nós não estamos dizendo que o indivíduo que fuma é o vilão. Mas ele não pode demonstrar isso, senão ele é obrigado a se afastar dos cargos onde ele está. E aí ele fuma. Quando ele chega lá na casa dos 50 anos de idade, ele desenvolve um câncer no pulmão. E automaticamente, se eu falar para vocês, pessoal, eu estou com um câncer no pulmão, mesmo que não seja, 70% de imediato vai imaginar, o Vitor fuma, e fuma muito, porque ele está com um câncer. Tá? Ninguém vai imaginar que é poluição, que é questão genética, que às vezes eu moro com alguém que fuma. Então, é nesse sentido. As nossas doenças, que são psicossomáticas e, portanto, inconscientes, são reações do nosso corpo a males que nós colocamos para ele. Pressões que nós seguramos sem extravasar, raiva, mágoa, má alimentação, dormir pouco, excesso de vícios. Então, ele vai se manifestar e, a partir do momento em que ele se manifesta, nós estamos em contato com o que somos profundamente, tá? Por isso aqui, o aparelho neurovegetativo expressa a nossa realidade profunda que lentamente emerge e cresce, guindando-nos à sublimação. Essa sublimação não significa assim, então agora eu sou bom. É sublimação porque me faz passar pelo enfrentamento de algo que eu tentei esconder e só assim eu posso crescer. Aí ele vai ter que assumir publicamente, olha gente, eu tenho câncer no pulmão porque eu fumava, ou ele vai continuar na mentira e naturalmente outros quadros vão se agravar, porque a culpa também não resolvida pode trazer adoecimento. Tá? É nesse sentido então que nós temos que enxergar que o nosso sistema neurovegetativo funciona através dessa leitura. Tá? Então se você faz terapia, se você faz um acompanhamento com alguma pessoa, as doenças da sua família e as suas doenças são muito importantes. Tá? Alguns terapeutas não levam isso em conta, alguns inclusive debocham disso, mas é um caminho a mais, é uma ferramenta a mais que, a meu ver, é muito útil. Então, quando uma pessoa fala, eu estou com problema nos rins, ou estou com problema no pulmão, ou estou com problema na garganta, isso já pode ser um indício de que o sistema neurovegetativo dela está enviando um sintoma porque tem uma distonia acontecendo internamente, uma disfunção, e nisso ela se permite crescer. Tá? Então, esses aspectos inconscientes acabam nos entregando. Quando nós estamos mentindo, quando estamos envergonhados, quando estamos nervosos e etc. O Dioclésio lembrando do Padre Léo, já falei do Padre Léo aqui, né? Eu gosto muito das palestras do Padre Léo, do Fábio de Mello também. Ele realmente teve um fim bem doloroso. Eu lembro de uma palestra dele já numa cadeira de rodas em razão do câncer.
Mas ele era um cara durão, né? Ele enfrentou, ele assumiu. Isso naturalmente faz dele isso, né? Um cara que serve de modelo além do catolicismo. Certo. Continuando então em Joana. Obedecendo ao imperativo das polaridades que se manifestam no mundo terrestre, tudo trabalha em favor da unidade, marchando para o equilíbrio, a harmonia. Obedecendo ao imperativo das polaridades que se manifestam no mundo terrestre. Tudo trabalha em favor da unidade, marchando para o equilíbrio, a harmonia. Essa unidade seria o quê? Uma coisa só? Porque se nós formos pensar ao pé da letra, tudo marcha em sentido à unidade, chegaria uma hora em que o universo entraria em colapso. Todos seríamos uma coisa só. A unidade proposta aqui é aquela unidade de pensamento. Tá? Pense num mundo onde todas as pessoas amam. Elas têm uma unidade de pensamento. Nós estamos distantes de estar em um mundo onde as pessoas amam. Nós estamos num mundo onde as pessoas amam ideias e imagens, justamente porque não necessariamente fazem essa leitura do neurovegetativo e porque nós ainda temos a mentira como parte integrante da nossa cultura. Tá? Então, especificamente falando do Brasil, nós vivemos em um país criado para ser passional, tá? Com pouca memória histórica e com pouco desenvolvimento de crítica analítica diante dos fatos. O que nós vemos no momento atual? No momento atual, nós temos denúncias de corrupções em todas as esferas políticas. Tá? Falando aqui de São Paulo, desviaram dinheiro disso, é vereador, é o prefeito de São Paulo, e aí vai para o governador do estado, que é de outro partido, e aí tem um governador lá de outro estado, enfim, não é o partido. Tá? São corruptos, inseridos em todas as áreas do sistema. Todos sabemos que existem corruptos em todas as áreas do sistema, tá? Até no banco onde você vai sacar o seu dinheiro, pode ter um corrupto envolvido ali. O que acontece na prática? Se houvesse essa unidade de pensamento proposta, que isso é característica de planeta superior, nós sentaríamos, exporíamos os corruptos e retiraríamos eles da sociedade e fiscalizaríamos os próximos. Mas o que nós temos? São pessoas levantando bandeiras de partidos. Tá? Elas não querem que o outro caia porque ele é corrupto. Ela quer que o outro caia porque ele é de um partido. Então, aquele passional que era muito fácil de ser enxergado no futebol foi desconstruído em razão daquele 7-1 da Alemanha, e a fé das pessoas dissipou. O orgulho das pessoas dissipou. Então isso começou a ser comprado para outras áreas, e uma das áreas é o partido político. Então as pessoas estão brigando por política, mas da mesma forma que brigam por futebol. Onde nós vemos isso com clareza? Pensando aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo nós temos a maior rivalidade declarada é Corinthians e Palmeiras. Quando acaba um jogo de Corinthians e Palmeiras, os atletas se abraçam, trocam camiseta, fazem piada um com o outro no Instagram, tem uma tensão ou outra, mas de forma geral acaba o conflito. O que acontece na política? É a mesma coisa. Enquanto algum de um partido está roubando e o outro está roubando, quando acabam as eleições e eles se desvinculam, eles se abraçam e está tudo bem. Esse olhar analítico, esse olhar crítico, não é um olhar estabelecido por nós. Portanto, nós estamos longe de pensarmos em unidade. São extremos. Tá? Então, isso que a Joana traz é que existem esses polos e que esses polos deveriam não se encontrar para que as coisas desapareçam, mas a sintonia entre eles transformaria-se em algo harmônico. Você pode ser de esquerda, você pode ser de direita, mas o importante é que você pense no equilíbrio entre as duas coisas, ouça ambas as propostas e pense no melhor para o país em que você vive. Mas o lado passional faz a pessoa enxergar. Não, mas o cara que você está defendendo roubou. A pessoa que você está defendendo roubou. Não, mas tem gente que faz pior. É a mesma coisa quando vai para uma administração de futebol. Mas o seu time está na zona de rebaixamento, porque os administradores roubaram, não estão pagando o salário dos atletas. Não, mas eu vou prestigiar mesmo assim porque ele está no meu coração. Esse olhar, assim,
né, de sair da paixão, é o que nos limita a um planeta de provas e expiações. Tá? Para que cheguemos a um planeta de regeneração, temos que começar a pensar num âmbito maior, assim, sem pensar na cor, no brasão, no partido, mas pensando no todo, de forma coletiva, né? E não numa briga classicista ou meramente passional. Porque eu não quero estar errado e quero que você esteja. Então eu vou assumir que eu estou certo, mesmo sabendo que eu estou errado, até que a coisa vire caos. E aí, quando virar caos, eu desapareço e finjo que, na verdade, eu torcia para o outro lado o tempo todo. Isso é o que nós temos como maioria. Obedecendo ao imperativo das polaridades que se manifestam no mundo terrestre, tudo trabalha em favor da humanidade. Da unidade, perdão, marchando para o equilíbrio e a harmonia. Então, se tudo trabalha nesse sentido, essas polaridades que estão ficando manifestas, elas não têm como intenção de nos atacar, tá? Elas têm a intenção de nos mostrar que existem. Antes era muito claro, esses aqui são corruptos e esses não são. E de repente agora você olha e fala, não, peraí, todo mundo é corrupto? Não, deve ter um cara honesto ali no meio. E aí, quando a corrupção toma os dois lados, é que os honestos começam a aparecer, porque eles não enfrentam nada. Neste momento, nós temos uma evolução em todos os aspectos. Quando você pensa na sexualidade, na divisão por gênero, principalmente em capitais, você já sai na rua e você encontra pessoas que você não sabe. Isso aqui é um homem, é uma mulher, ele pode usar essa roupa, ela pode usar essa roupa, é um homem que parece mulher namorando uma mulher que parece homem. Como isso funciona? E é justamente esse o movimento. Tá? Da mesma forma que o espiritismo, para se mostrar, veio com aquelas mesas girantes, as mesas que batiam no chão, que faziam barulho, que tinha que ser uma manifestação física para que todos vissem, esse é um movimento de espíritos que estão vindo para mostrar que não existe gênero, mas não significa que eu tenho o mesmo órgão genital que o seu. Significa que nós não podemos olhar para uma pessoa como mulher na hora de definir o salário dela ou na hora de sexualizá-la, e nem como um homem. Porque fica desse jeito. Se você trabalha numa empresa com mais 3 mulheres, vamos supor eu sou um cara que não faz atividade física nenhuma e tem um problema no ombro. Aí eu trabalho numa empresa com 3 mulheres. E aí chega um entregador de água com um galão de 20 litros. Imediatamente as 3 mulheres vão olhar para mim como se eu fosse obrigado a aguentar carregar um galão de 20 litros. E se eu falar que eu tô com o ombro machucado, ainda vão falar, não tem homem aqui. É em tom de piada, mas isso acontece. Tá? Então, nesse processo, nós vamos criando diferenças que obrigam um homem a dar conta de carregar um tronco de árvore nas costas e uma mulher tem que saber lavar louça, cozinhar, estar disposta sexualmente, não pode engordar, tem que caber nos vestidos, e se ela compra uma roupa um pouco mais larga, ela é chamada de sapatão. Então, quer dizer, como é que fica? É isso que eles vêm para nos mostrar. Que essas polaridades existem, mas que elas precisam trabalhar por uma unidade, por um bem comum. E aí você não vai definir a pessoa pelo sexo dela, tá? Aí vai numa entrevista de emprego uma garota capacitada, mas que não é considerada bonita, uma garota que não é capacitada, mas que tem um belo decote, e quem acaba ficando com o emprego na maioria dos casos. Então isso gera uma confusão. Quando você olha para aquele ser e não faz diferença se ele é homem ou mulher, mas faz diferença o potencial que ele tem para fazer a coisa, você se liberta desse preconceito, desse estereótipo. Depois de um tempo, quando passar essa enxurrada de manifestação física, brutal, visual, as coisas vão se equalizar. E aí vai haver essa retomada no respeito, porque o espírito não tem sexo, porque então a humanidade briga e separa as coisas pelo sexo. Não vou nem falar de cor, né? Não vou nem entrar nisso aí. O... Ok, deixa eu ver aqui. Deu certo aí a parte do vídeo. O Sérgio fez uma pergunta que veio do YouTube, mas eu peço assim que você permita que o José Aparecido modere, né? Porque a questão das perguntas vem aqui pelo Hangout. Se a pessoa quiser participar com perguntas, é sugerido que venha aqui para o Hangout, porque é mais fácil de publicar a pergunta, né? E etc. De qualquer forma, eu vou fazer essa aqui
né, porque ninguém tinha como saber disso. O Sérgio traz a pergunta de Edilce Alda, que está acompanhando pelo YouTube. E ela pergunta: quando o câncer se manifesta, como descobrir qual o sentimento que estamos guardando? Esse estudo com visão psicossomática, ele não se preocupa em entender o câncer, mas o local e o contexto onde o câncer está inserido, tá? O órgão que ele atacou, se teve metástase, né? A velocidade com que ele cresceu, se houve alguma mudança ambiental, não é só o câncer em si, tem uma análise holística por trás disso. Você estava no emprego e foi para outro, você estava num casamento e foi traída, depois de 6 meses isso, você parou de fumar, você fumava, tem toda uma anamnese extremamente extensa, que às vezes leva de 2 a 3 sessões para ser feita, quando é específico estudo de psicossomática. E aí o indivíduo começa a tirar disso hipóteses que o cliente vai confirmar ou não, tá? Quem mora em São Paulo, se não me engano, no Rio de Janeiro e em Brasília, tem o IGEP, tá? Com J, Instituto Jungiano de Ensino e Pesquisa, tá? Eles oferecem pós-graduação em psicossomática e também atendimentos gratuitos em psicossomática, e tem um cadastro de psicossomatistas formados por eles para atendimento na cidade. Então eles oferecem isso em Brasília, na capital paulista e na Carioca, na Fluminense, né? Porque aí se torna o Rio de Janeiro. Ok? Quem tiver mais interesse, digita lá no Google IGEP, IJEP, entra no site deles e lá tem bastante texto e artigos sobre isso do Dr. Valdemar Magaldi, que é um psiquiatra doutor em filosofia e religião e que trabalha como psicossomatista, de quem eu tive a oportunidade de assistir algumas aulas e fiquei estarrecido com o conhecimento dele. Certo? Rumamos para a harmonia. Continuando em Joana. Na filosofia chinesa, essa representação da perfeição está simbolizada no círculo, metade yang e outra yin, oferecendo a grandiosa manifestação do conjunto harmônico. Que aqui, quando você fala disso no Brasil, normalmente é yin e yang, né? Quando alguém fala yin e yang, isso já ficou cultural para nós assim, tá? Mas não tem o G ali no fim do yin, e normalmente na China o G não é uma consoante que você fala, ela é uma consoante um pouco muda, né? Não é Cheng, é Cheng. Ela não é tão falada como nós falamos aqui, né? Então não seria Yin e Yang, tá? Mas se você já ouviu falar Yin e Yang, é disso que nós estamos falando aqui. Nota do expositor, no artigo da Associação de Medicina Tradicional Chinesa do Brasil. Yin e Yang são termos relativos para expressar que a polaridade não é estática, mas dinâmica, em constante mutação, significando que não existe apenas frio e calor, mas calor transmutando-se em frio, e frio se transformando em calor. Continuando. O Yang puro, ou cósmico, refere-se ao céu, pois é a energia que se forma fora, para o alto, mais pura, onde encontramos o Sol. E o Yin, puro ou cósmico, refere-se à Terra, a energia mais pesada que toma forma e se adensa para formar a Terra. O leste é onde o Sol nasce e corresponde ao Yang, e o oeste, o pôr do Sol, ao Yin. Tá? Então, vou voltar aqui um slide. São termos relativos para expressar que a polaridade não é estática. Então, isso é algo que nós já trabalhamos aqui, né? Eu não posso pensar que eu tenho as duas energias. Eu tenho uma energia que ora se manifesta amor, ora se manifesta ódio, mas que nunca se manifesta as duas ao mesmo tempo. Por isso não é estático a polaridade. Ela é dinâmica. Eu não sou só amor e eu não sou só ódio. Quando a Globo tenta passar essas novelas, normalmente eles criam um vilão demoníaco que só faz maldade. Porém, mesmo esse vilão tem um capacho.
alguém que o idolatra, né? Uma mulher maligna que tem um cara todo, nossa, você é minha diva. Então, quer dizer, por aquela pessoa ela tem um respeito, ela protege, tá? Mesmo ali nós enxergamos um traço disso aqui. Mas de forma geral, nós não somos, eu não sou uma má pessoa e eu não sou uma boa pessoa. Eu sou uma pessoa que ora age com maldade e ora age com bondade. Se as minhas ações bondosas superarem muito as maldosas, eu passo a ser considerado uma pessoa boa. Só que essa visão passional que eu falei, imediatamente projeta o bom como perfeito, tá? Então, nós vamos pegar o exemplo aqui, já que esse é o autor da obra, do senhor Divaldo Pereira Franco, que vai fazer palestra agora, acho que é em Londres, né? Acho que ele ia fazer palestra na França e em Londres também agora, por esses dias aí. Então, a partir do momento que ele constrói isso tudo, ele construiu pelo trabalho dele. Tá? Então tem um monte de gente que segue ele, beatificando ele, canonizando ele, quer tocar nele, quer falar com ele, transformando ele numa entidade superior. Se em algum momento aparece um vídeo dele xingando alguém no trânsito, isso desconstrói tudo que ele fez, porque essa visão é passional. Tá? É nosso isso, é arquetípico do povo brasileiro, principalmente, do povo latino de forma geral. Né? O indivíduo vai para o futebol e fala, eu amo meu time, ele pede 2 jogos seguidos, eu quero que troque o técnico, eu vou jogar ovo no jogador. Quer dizer, nós fazemos isso, mas isso é um problema nosso. Tá? Se você acompanha um estudo, seja esse ou o estudo que você faz na sua faculdade, e acha que o seu professor é maravilhoso porque ele sabe ensinar aquela matéria, isso é uma ilusão tua. Aquela matéria que ele vai dar hoje, ele estudou, mas não significa que ele sabe tudo que vem após aquilo. Não significa que ele é ótimo no consultório. E isso é que nos causa desilusão. Tá? Então, essa transição, deixa eu aproveitar aqui para colocar a pergunta do Cristiano. Como fazemos para transitar do yin para o yang e assim sucessivamente? Justamente nesse estudo nós entramos nisso aqui. Esse processo, em parte, é inconsciente. Tudo vai depender do estímulo que vem de fora. Tá? Então, eu posso estar em uma situação de tranquilidade e essa tranquilidade não dá lugar à irritação. Ela se transforma em irritação, porque aí o cara passou aqui na frente de carro com som alto. E vamos supor que eu tivesse um bebê dormindo, acordou o bebê. Aí eu fico irritado com o cara que passou com o som alto, pego o meu bebê, que já está atormentado porque acordou com aquele barulho, e eu estou bravo, eu pego o meu bebê, coloco ele aqui no colo para tentar fazê-lo dormir, mentalizando ou até verbalizando palavrões para o indivíduo que passou de carro. O indivíduo que passou de carro não vai ouvir o meu palavrão e o meu bebê ainda vai ficar mais atormentado. Aí eu ponho ele para dormir, vou embora para o quarto e reclamo com a minha esposa. Porque onde já se viu? Perceba, eu me transformei. É o estímulo externo. Por isso que é um processo inconsciente. Nós pensamos ter o controle da coisa, até que alguém pise no nosso calo. Quando um indivíduo ou uma situação pisa no seu calo e você consegue se manter soberano a isso, aí você tem um controle sobre as suas polaridades. Mas, de forma geral, é a resposta que nós damos ao meio que nos mostra quem somos, porque ela é inconsciente e promovida em parte pelo nosso sistema neurovegetativo. Essa é a ligação entre os temas. O Dioclésio pergunta se seria buscar o caminho do meio. Não, porque buscar o caminho do meio levaria a esse estreitamento que eu propus. Tá? Significa conseguir caminhar entre as duas polaridades e manter-se no meio. Tá? Eu posso ir para a minha sombra, uma depressão me acometeu, mas eu não vou cometer suicídio por causa disso. Eu posso ir para a minha luz, recebi uma promoção no emprego, mas não vou ficar totalmente bêbado ou pisando nas pessoas por causa disso. Essa é a diferença. O indivíduo equilibrado não é aquele que caminha no meio, é aquele que consegue manter-se no mesmo estado, caminhando em qualquer um dos polos. Não existe apenas frio e calor, mas calor transmutando-se em frio, e frio se transformando em calor. Isso é que é o interessante. Nota do expositor ainda. Tudo o que está em repouso, tranquilo, interior,
descendente, frio, sombrio, material, cujas funções decrescem, tudo que corresponde a uma substância é yin. A água é yin, o fogo é yang. A água é de natureza fria e escorre, assim é yin. O fogo é de natureza quente e suas chamas se elevam, e portanto é yang. Não se mover é yin, mover-se é yang. Mas vejam, são escolhas. São escolhas que nós traçamos. Tá? Então, por isso que às vezes eu coloco aqui no estudo. Se você tem uma vida atribulada e de repente você senta lá na sua casa, você que é adolescente, você que é esposa, marido, você senta lá na sua casa para assistir televisão, aí a sua mãe ou sua esposa, o seu marido chega e fala assim: você vai ficar aí sem fazer nada? Isso gera em você culpa. Só que fazer nada é uma opção. E você pode falar: não, eu estou fazendo algo, eu estou assistindo televisão. Ou se a televisão estiver desligada, você fala: eu estou fazendo nada, porque fazer nada é bom para o seu psiquismo. De vez em quando você precisa fazer nada, porque é nessa calmaria que o teu inconsciente elabora as coisas e você consegue pôr os pensamentos em ordem ou desligar-se deles por alguns minutos ou horas em meditação. Tá? Essa supervalorização que a sociedade dá para o indivíduo extremamente atribulado, que tem 2 empregos e cuida do filho, isso leva normalmente a síndrome de burnout, que é um estresse absurdo que deixa o indivíduo às vezes de cama, quando não leva ao suicídio ou adoecimentos maiores. Tá? É muito importante ter isso em mente. Que esse aspecto que nós colocamos assim, de que um é fogo e de que o outro é água, não faz um melhor que o outro, é esse o ponto. Senão nós pensaríamos: eu tenho que caminhar só na luz. Quem caminha só na luz não é espírito superior, porque o espírito superior vive nas sombras para ajudar os que ainda não têm luz. Tá? Se você não sabe caminhar nas sombras, então você está distante de ser superior. Tá? Mesmo que eu seja, por exemplo, ele é um ótimo expositor, ele faz umas palestras legais, mas se eu não souber caminhar na sombra, que seria, por exemplo, terminar um seminário e alguém falar: nossa, Vitor, você é ruim mesmo, hein, cara? Ficou uma porcaria. Como assim? Quem você pensa que é para falar assim comigo? Esse não é um indivíduo sublimado. Tá? Agora, se eu consigo falar: é mesmo? Então me ajuda aí, cara, a melhorar. E isso sou eu conseguindo caminhar nas sombras sem me perder dentro delas, né? E ainda desarmo o cara que veio com a intenção, às vezes, de me colocar para baixo, porque eu coloco ele na posição de me ensinar. E se ele estava blefando e não sabe como melhorar o meu estudo, ele vai passar vergonha. Por ele mesmo, não por mim, né? E aí nós podemos nos ajudar. Deixa eu ver aqui no chat. A frase do estudo de hoje, qual seria então, Rai? A Maria Emília associa isso com o transtorno bipolar. Vamos ver. O transtorno bipolar seria um desequilíbrio mais intenso dessas energias? Não sei se mais intenso, porque a bipolaridade ela tem uma atuação também neurológica, e essa aplicação neurológica, né, essa hereditariedade que ajuda no processo também, nós não podemos enxergar que não existam disfunções orgânicas, tá? Mesmo que nós acreditemos nisso, que a disfunção orgânica é causada por uma disfunção espiritual, senão nós colocamos o indivíduo como extremamente responsável por aquilo. E se isso veio de uma vida passada, eu tenho esquecimento, não me traga essa culpa. Por mais que o indivíduo que esteja numa cadeira de roda saiba que ele construiu isso numa vida passada, ele não significa que ele esteja feliz com isso. Não precisa ficar lembrando isso toda hora. Tá? Ele quer ter um conforto também. Tá? Ele não quer piedade, não quer que, nossa, coitadinho, ele quer ter as mesmas chances de poder ir na loja dele comprar uma roupa sem precisar passar por uma sarjeta que parece uma montanha, né? De conseguir estacionar o carro na vaga designada para ele. É isso que ele quer, o direito dele, não a piedade. Então, quando eu começo a associar a bipolaridade como um problema, eu transformo o ser em bipolar. E eu não trabalho com diagnósticos, né? Nem dou, porque quem dá é psiquiatra, mas eu digo, eu não trabalho com o diagnóstico.
né? O diagnóstico serve para o indivíduo se orientar a pesquisar coisas na vida dele. Mas o indivíduo em bipolaridade é uma pessoa que oscila entre esses polos emocionais com mais clareza, mas não necessariamente com mais intensidade. Tá? Senão eu estou dizendo que uma pessoa depressiva, não, mas um bipolar sofre mais que você. Tá? Uma pessoa neurótica que não consegue nem dormir de tanto que pensa, não, mas o bipolar sofre mais que você. E não é bem assim. Tá? O bipolar ele tem isso mais claro, mas em que nível varia também de pessoa para pessoa. Olha, o pessoal está anotando aqui. Entendi, valeu. Se não vou pôr aqui, senão vira autocitação e aí não funciona, mas é legal que vocês estejam sintetizando aí. Fica de prêmio para quem está aqui no chat. Seguindo, na nota do expositor, Ing, aqui tem um G, ó, mas isso aqui não era para ter esse G. Foi copiado do site. É o princípio passivo feminino noturno, escuro e frio. Ele fica do lado esquerdo da esfera, na cor preta. Yang é o princípio ativo masculino, diurno, luminoso e quente. Está representado pelo lado direito da esfera, na cor branca. Voltando aqui, então, essa imagem ela é clássica, né? Muitas pessoas, inclusive, às vezes até tatuam isso, compram amuletos disso, associam apenas com uma cultura oriental, algo legal, mas a expressão disso está aqui, ó. Então, o Yin seria essa parte escura, que representa o feminino, e o Yang seria a parte clara, que representa o masculino, mas é importante ter em mente que esta visão de feminino inferior e masculino superior é de uma sociedade machista que eu falei agora. Quando você ultrapassa o gênero, você não me enxerga homem, né? E você não me enxerga masculino, você me enxerga feminino e masculino com um corpo de homem. Tá? Então, por que isso é importante? Senão o cara que é sensível, ele é ridicularizado. E a mulher que é racional, também. Tá? Então, você tem dentro de si mesmo metade de sua energia masculina e metade de sua energia feminina. Tá? Se uma ultrapassa a outra, isso é parte do seu processo de aprendizado e equilíbrio, mas as duas existem em você e se manifestam. Tá? Então, essa energia vai se modificando e ora você é extremamente masculino e ora você é extremamente feminino, mas elas não crescem em espaço, elas se interlaçam até que isso se transforme em uma coisa única. Tá? Porque não há essa diferença. Você não pode ser só masculino e você não pode ser só feminino. Para que você seja um ser integral, você precisa que as duas estejam equilibradas em igual proporção. Por isso que mesmo dentro da imagem, onde é negro, tem um ponto branco e onde é branco, tem um ponto negro. Tá? Demonstrando que elas não são totalmente separadas. Tá? Elas se unem em alguns pontos. Quanto maior fica sua intensidade, em dado momento maior vai aparecer o aspecto do outro. Como seria isso na prática? Vamos pensar então na agressividade como uma energia masculina e na emotividade como uma energia feminina. Aquele indivíduo que começa a gritar, machão mesmo, que quebra as coisas na parede, briga com a namorada, ele começa a gritar, eu vou te bater, eu vou te matar, e vai gritando, quer dizer, masculinizando ao máximo. Quando ele chega no topo do masculino dele, ele reverte para o feminino. Aí ele começa, é porque eu não aguento mais, olha a vida que a gente tem. E aí ele começa a chorar e vai para o campo da emoção. É essa representação aqui, ó. Quando ele chega no máximo da metade branca, a parte preta começa a aparecer lá dentro. E isso vai por todos os caminhos também. Quando a pessoa começa a entrar em um processo muito emotivo, chega uma hora que o masculino aparece, que é aquela voz que fala dentro de você. Quer saber? Eu vou enxugar essas lágrimas, não vou mais chorar por ele não vou mais chorar por esse emprego e vou dar a volta por cima. É essa representação na prática, de que um complementa o outro. E que quando você tem os dois integrados positivamente e equilibrados, você é uma pessoa equilibrada e não precisa buscar isso no outro. Tá? Então, se eu sou um homem
muito feminino e eu não consigo desenvolver o meu masculino, eu tenho chance de me apaixonar por uma mulher masculina, tá? Não que se vista como homem, mas uma masculina daquela que dá conta de dar ordem, tem um cargo gerencial, é uma empresária, é uma executiva, ou então é uma esportista, mas uma esportista que treina junto com os caras ali e não fica para trás, uma coisa nesse sentido. Não vai ser uma garota delicadinha que gosta das coisas todas cor-de-rosa. Então, quando eu tenho essas coisas dentro de mim, eu não me apaixono pelo outro necessariamente buscando o que me falta, mas eu reconheço no outro potenciais dele, mas não dependo daquilo em mim, tá? Aí nós vamos ter a namorada que, ai amor, ele olhou para mim, vai lá e bate nele. Não, ela poderia falar pro cara, ô cara, se você tá dando em cima de mim sem encostar em mim, eu vou chamar a polícia, isso é assédio sexual. Mas ela vai, conta pro namorado e quer que o namorado brigue com o cara. Então, quer dizer, é ela não tendo o seu masculino desenvolvido, terceirizando o masculino dela, aí depois, na hora que o namorado bate, toma um soco no rosto, quebra o nariz, ela pode desenvolver todo o seu potencial feminino cuidando dele maternalmente. Isso, perfeito. A Eliane também colocou um ponto importante aqui, justamente por ser um círculo, né? Uma imagem fechada que não tem ângulos, então para demonstrar realmente que não tem onde se encostar, né? É uma coisa só que vai se transformando. Esse seria o equilíbrio, tá? Mas elas se tocam, elas se complementam. Continuando agora em Joana. Nas expressões sexuais, por exemplo, as polaridades masculina e feminina, no ser psicológico e no ser anatômico, fundem-se para a procriação, gerando vida e completando-se na unidade. As polaridades masculina e feminina no ser psicológico, tá? Portanto, e no ser anatômico, ou seja, existe uma diferença, existe um aspecto entre masculino e feminino que é abstrato. Qual que é o nosso maior erro, o nosso maior hábito nocivo? É enxergar que o corpo que foi feito para que a procriação pudesse acontecer, ele se transformou nisso que eu falei, no ídolo. Nós canonizamos o corpo. Tá? E na verdade o corpo tem só essa função. Se não houvesse necessidade de procriação e nós fôssemos igual a minhoca, que pode reproduzir sem precisar de outro ser, aí que diferença ia fazer? Então você imagina lá o Criador, né? Se você é Deus, com essa cabeça que você tem hoje, não com a cabeça de Deus, assim, que seria perfeito, mas com a cabeça que você tem hoje. Aí no seu projeto você pensa, eu vou colocar as pessoas lá, os espíritos lá, para eles se desenvolverem, mas eu preciso de dois modelos diferentes, orgânicos, para que eles possam fecundar-se. Ok, então eu vou criar um que recebe e um que doa. Ótimo, racional, maravilhoso. E aí, de repente, depois de um tempo, você olha para a criação e pensa: nossa, rapaz, confundido tudo. Estão achando que uma coisa representa poder em relação à outra. O que eu faço agora? E aí você fala, então agora eu vou mandar uma geração de espíritos para lembrá-los que isso não tem importância. Tá? E eles estão sofrendo, mas eles estão sofrendo como as intuitivas foram queimadas nas fogueiras, como os intuitivos tiveram a cabeça cortada na guilhotina, tá? Então você tem transgêneros, transexuais apanhando só por serem o que são, né? Homoafetivos apanhando na porta da escola, na frente de casa, sendo mortos, sendo linchados, pura e simplesmente porque estão aqui para nos mostrar que essa convenção machista ou sexista que nós criamos é uma ilusão. Tá? E infelizmente, grande chance desses machões, né, que pensando agora num aspecto espiritual de vida, ele passou a vida inteira sendo machão, então o que ele está eclodindo dentro dele nessa visão de yin yang? Ele está eclodindo o feminino dele. É muito grande a chance de que ele venha encarnar num corpo feminino. Não como uma punição, mas porque ele chegou no topo do que poderia ser masculino. Para que haja um equilíbrio, essa energia vai se transformar naturalmente e ele virá uma pessoa emotiva.
E aí, infelizmente, pode acabar apanhando daquele garoto que ele instruiu a bater em mulheres. Entendi, Sérgio. Entendi a sua pergunta, né? Seria uma lei de atração, né? O Sérgio quer entender sobre a lei de atração. Como é que as coisas que eu preciso passar chegam até mim? Organicamente pelo sistema neurovegetativo, né? E abstratamente, por essa questão psicológica, pelo seu pensamento. Como você se vincula a este pensamento se transforma em uma energia que existe. Se transformando em uma energia que existe, ele passa a se manifestar onde as energias se manifestam, que é no corpo físico. Tá? As outras questões estão relacionadas naturalmente com este equilíbrio que acontece no universo. Então, à medida que você começa a criar um caos muito grande, você atrai o caos para si. É natural, assim. Tá? Vamos pensar na pedofilia, que é um movimento caótico do universo hoje. Eu sou um pedófilo e eu ataco uma criança, eu ataco outra criança, eu ataco a terceira criança, eu começo a gerar um caos na vida dessas crianças. Só que esse caos na vida dessas crianças se transforma em um caos na minha quando os pais delas descobrem. E aí, de repente, quando eu vou abrir o portão da minha casa, tem 5, 6, 10 pais ali, inclusive os que se vincularam por simpatia, que querem me linchar. Como é que eu construí isso para mim? Eu fui criando aquela energia, ela passou a existir para o outro e depois, naturalmente, isso gera uma repercussão no meu campo vibratório e ela volta para mim imediatamente. Imediatamente é modo de dizer, mas ela volta. Esse indivíduo fica com esse peso. Não tem como ele se livrar desse peso. E essa criança que ele abusou é um espírito que vai crescer, que vai se lembrar daquele abuso, que vai desencarnar lembrando da cara do indivíduo que abusou dela e que depois vai caçá-lo. Então ele já abusou 20 crianças, na próxima encarnação ele pode ter 17 obsessores, vamos supor que 3 perdoem ele, mas ele tem 17 obsessores vindos de uma encarnação. E se nessa ele veio pedófilo, ele provavelmente já veio de outras. E aí é que o indivíduo encontra o destino dele, não como uma punição proposta por Deus, mas como uma consequência natural dos seus atos, porque ele foi se transformando naquilo que ele pregava ou naquilo que ele fazia, até que ele não consegue mais se libertar das consequências. Porque tudo que você faz afeta o outro. E o quanto você afeta o outro é determinado pelo grau de evolução dele. Então, por uma briga de trânsito, você pode tomar um tiro na testa. Continuando em Joana. A consciência, por sua vez, é yang, masculino, racional, extrovertido, alegre, positivo. E a inconsciência é yin, feminino, introvertido, melancólico e negativo, harmonizando-se num conjunto de equilíbrio. Vejam, o negativo não é ruim, tá? Você precisa no seu controle remoto de um polo positivo e de um polo negativo, nem por isso ele é ruim. É apenas uma forma de dizer que é uma polaridade, tá? É uma polaridade. E o melancólico? Melancólico é ruim, melancólico não é ruim. É na melancolia que você produz várias reflexões. Criatividade para artistas, reflexões em terapia para depressivos. A melancolia te traz muita coisa quando você está aberto a escutá-la. Coisas que às vezes a felicidade não traz. Porque a felicidade funciona como uma anestesia. Você começa a achar que não tem o que melhorar na vida e para de ouvir os sinais. Quando você está na tristeza e na melancolia, é a hora que você escuta, porque o desespero fala mais alto. Então a melancolia não é ruim e a felicidade não é boa. Tá? É relativo. Tem horas que a felicidade é ruim e a melancolia é boa para o nosso crescimento, mas de forma geral elas são apenas coisas, sentimentos. Ok? Continuando. Membro do organismo universal, o ser humano, na sua organização celular, miniaturiza o cosmo no corpo somático, demonstrando que a unidade individual deve representar a harmonia, que vigorará quando todos os homens se equilibrarem nos ideais do progresso.
avançando para a grande realidade. Então, nós somos membros do organismo universal, membros do organismo, tá? Se é um organismo, um membro do seu corpo é o seu braço. Talvez você seja um braço do organismo universal, mas, na verdade, o que você pode ser, né? Se nós, miniaturizamos o cosmo no corpo somático, então isso que nós temos no nosso corpo é uma representação do todo. Se eu tenho trilhões de células no meu corpo, então nós devemos ser uma dessas células dentro do universo, que também tem lá suas trilhões, quadrilhões, quinquilhões infinitas. Tá? Essa é a dificuldade maior nossa. Querermos ser mais do que somos. Né? Queremos ser alguma coisa grandiosa, mas por mais grandioso que eu seja na Terra, eu continuo sendo nada para o universo. Então, ao invés de tentar ser grandioso para a Terra, eu tenho que tentar ser grandioso para o meu filho, para mim, para a minha esposa, para os meus clientes. E aí eu consigo talvez modificar vidas, porque o grau que eu vou alcançar, ele não faz diferença. Tá? O bem pode se estender, mas quando o indivíduo faz isso pelo poder, ele nunca está satisfeito. Por isso o indivíduo que rouba 1.000, rouba 1 milhão, e rouba 10 milhões, e rouba 100 milhões, e se pudesse ele roubaria a Terra, e ele roubaria a Lua, até ele descobrir que o universo é infinito, e que o vazio que ele quer preencher é impreenchível com bens materiais. Lembra aqueles desenhos, né, quando o indivíduo fura a cabeça do outro, a cabeça dele murcha, né? E aí ele põe a boca no dedão, assopra o dedão e a cabeça dele enche de novo, ou a mão dele enche de novo porque ficou amassada. É isso, tá? As coisas que eu preciso para tomar a forma que eu deveria ter estão dentro de mim. Eu tenho que jogar esse sopro na direção de mim, não na direção do outro, senão eu nunca estou satisfeito e deixo um rastro de pessoas passando necessidade por onde eu passei, porque eu tenho que pisar na cabeça do outro, né? Demonstrando que a unidade individual deve representar a harmonia, que vigorará quando todos os homens se equilibrarem nos ideais do progresso, avançando para a grande realidade. E aqui nota do expositor, no livro Contemplação Zen para Cristãos. Não achei esse livro em português. Da Elaine McNess. Alguns religiosos acreditam que algumas coisas e seres, cães, dedos, raposas, ursos, árvores e flores, não se mostram religiosos. Obviamente, para eles, existe o sagrado e o secular. Na grande realidade, não existe separação. Na espiritualidade zen, a palavra secular não é uma realidade. Continuando. Quando eu olho além das palavras, eu vejo um pinheiro, que não é cristão nem budista, mas apenas um pinheiro. Quando você lê ou ouve pinheiro, você tem sua própria imagem interna da árvore. Se 100 pessoas estiverem lendo esse texto, então 100 pinheiros aparecerão, e eles serão todos diferentes. Ok? Então, avançando para a grande realidade. Qual seria essa grande realidade? A realidade onde não existe o secular, existe o sagrado. Tudo é sagrado. O que é secular? É aquilo que passa, é aquilo que é transitório. Tá? Então, quando nós enxergarmos que tudo está associado a isso, aí nós conseguiríamos ter essas pessoas que não se diferenciam entre mulher e homem, nós não teremos mais carnívoros, nós não teremos mais pedófilos, nós não teremos mais bandidos, porque tudo é parte de algo sagrado. Essa criança que eu estou abusando, esse senhor que eu estou dando um tiro para pegar a carteira, é em Deus que eu estou atirando, não nesse Deus antropomórfico, mas na imagem geral da criação do universo, ou em outras palavras, é em mim que eu estou atirando. Sou eu que eu estou abusando nessa criança, porque nós somos parte desse todo, mas nós ainda estamos distantes dessa realidade e dessa crença. Na espiritualidade zen, a palavra secular não é uma realidade. Então, essa imagem que ela nos traz é o seguinte: quando eu falo para você criança, tem uns que vão imaginar um garotinho de 3 anos
negro com o cabelo crespo correndo para lá e para cá. Tem outros que vão imaginar uma menininha de 5 de cabelo loiro liso e olhos azuis. Não existe duas pessoas que vão imaginar exatamente a mesma criança. Tá? Talvez um pai e uma mãe imaginem o próprio filho, mas o objeto em si, ele ultrapassa, portanto, ele não existe. Não existe maçã. Porque a hora que eu falo maçã, você pode enxergar uma vermelha e ela pode enxergar uma verde. Você pode enxergar uma mordida com a lagarta saindo e o outro uma no pé. Tá? Então, quando nós falamos assim, o que é homem, o que é mulher, o que é mãe e o que é pai, essa imagem arquetípica que nós temos é uma ilusão. Porque, na verdade, só gera cobrança. Quando eu tenho um filho, eu fico querendo ser um pai da mesma forma que eu acho que tem que ser um pai. Quando, na verdade, os pinheiros não são iguais, as raposas não são iguais, os cachorros não são iguais. Então, por que os nossos papéis precisam ser tão massificados e iguais? Fique essa reflexão para que possamos seguir em frente aí na semana que vem, onde continuaremos na busca da unidade, parte 3, tá? No dia 8. Muito obrigado a todos pela companhia, pela presença, pela participação. A vocês do YouTube, o meu boa noite. Vocês do SoundCloud e da Rádio Amigo Espírita, muito obrigado e uma ótima noite. E, naturalmente, para vocês, companheiros de estudo, nos vemos semana que vem ou amanhã para quem faz os dois. Uma ótima noite a todos e muita paz.